professor Jorge Manuel Moura Lourenço de Miranda nasceu em Braga, 15 de abril de 1941. É professor de Direito e jurisconsulto português. Licenciado em Direito, doutor em Ciências Jurídico-Políticas. É professor catedrático das Faculdades de Direito da Universidade de Lisboa e da Universidade Católica Portuguesa. Nas duas faculdades já exerceu a regência de todas as disciplinas do grupo de Ciências Jurídico-Políticas, mantendo hoje a seu cargo as de Direito Constitucional e Direitos Fundamentais. Também na Faculdade de Direito de Lisboa, exerceu funções como Presidente do Conselho Científico e Presidente do Conselho Diretivo. Integrou ainda a Comissão Científica da Escola de Direito da Universidade do Minho, coordenou a Licenciatura em Direito da Universidade Católica Portuguesa e foi vogal da Comissão Instaladora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Eleito nas listas do Partido Popular Democrático, foi deputado à Assembleia Constituinte, tendo tido um papel importante na feitura da Constituição da República Portuguesa de 1976. A sua colaboração estendeu-se também à elaboração das Constituições de São Tomé e Príncipe, de Moçambique, da Guiné-Bissau e de Timor-Leste. Foi membro da Comissão Constitucional, órgão precursor do atual Tribunal Constitucional. Saiu do PSD na cisão que daria origem à ASDI, que lhe garantiu a eleição como deputado à Assembleia da República entre 1980 e 1983. Apoiado pelo Partido Socialista, foi candidato ao cargo de Provedor de Justiça, mas retirou-se em virtude da sua não eleição à primeira volta. Senhor Professor, eu se calhar gostaria de começar também pelo ponto inicial da sua obra da Revolução à Constituição, Memórias da Assembleia Constituinte, pela candidatura do general sem medo, do general Humberto Delgado. Para o professor defende na sua obra, foi um momento marcante para a sociedade portuguesa e para o ordenamento político-jurídico, porque foi a primeira vez em que se conseguiu observar sem dúvidas que havia um vício estrutural nas eleições. E a candidatura do general sem medo, portanto, é distinta, diz o professor, da candidatura, por exemplo, de Norton de Matos ou de Quintão Meireles. Nesse sentido, eu gostaria de lhe perguntar, em jeito de início, qual é que acha que foi a importância dessa mesma candidatura e porque é que este é o momento, para si, charneiro e inicial da mudança que viria a ocorrer e que se viria a concretizar em 1974? Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite e tenho muito gosto de estar aqui e, embora as condições não sejam muito agradáveis, a cadeira não é nada simpática, mas tenho muito gosto em estar aqui e responder ao questionário. Ora bem, a Assembleia Constituinte teve um papel extremamente importante e a Constituição viria a ter também um papel extremamente importante. Mas até se chegar lá foi um longo caminho, embora em um tempo relativamente curto. Em 25 de abril de 1974 houve a Revolução e a Revolução foi saudada por quase todo o povo português com grande entusiasmo, com grande alegria, mas logo, ao fim de poucos dias, se manifestariam as divergências entre os autores da Revolução. Várias tendências se verificariam, quer entre os militares que integravam a Junta de Salvação Nacional e que depois integraram os órgãos de direção das Forças Armadas, quer a nível da sociedade civil, com os partidos em luta acesa pelo poder. E luta acesa, desde logo, para se apropriarem das Forças Armadas. Foi um período extremamente complicado aquele que se viveu entre 25 de abril de 1974 e 25 de novembro de 1975. Eu já agora aproveito para dizer que não compreendo como é que se possa celebrar o 25 de abril sem ter em conta o que foi o 25 de novembro de 1975, porque só em 25 de novembro de 1975 é que houve a clarificação, é que ficou nítido que aquela revolução era uma revolução democrática, não era uma revolução simplesmente antifascista, ou antissalazarista, ou anticaetanista, ou contra uma ditadura de características autoritárias. Era uma revolução que pretendia construir em Portugal uma democracia. Isso não esteve claro até 25 de novembro. Basta dizer que há 4 períodos entre o 25 de abril de 1974 e o 25 de novembro. De 25 de abril de 1974 até princípios de julho de 74, há um certo equilíbrio
entre as forças ligadas ao general Spínola e outras forças político-militares. A partir de princípio de meados de julho, claramente a posição do general Spínola é enfraquecida, até que em setembro ele é obrigado a renunciar ao cargo. E então toma a presidência o general Costa Gomes. E dá-se um novo período de tentativa de equilíbrio, mas com predomínio das fações mais revolucionárias, chamemos assim. Claramente, nesse período, o Partido Comunista aparece com grande força. E também, nesse período, alguns militares tentam construir aquilo que seria primeiro o Conselho dos 12 e mais tarde o Conselho da Revolução. Um órgão militar ou político-militar que iria ter um papel muito importante na condução da vida do país. É um período de grande perturbação, mas em que se consegue, apesar de tudo, a realização de eleições. O Conselho da Revolução cria ou faz uma chamada plataforma de acordo constitucional, um pacto com os partidos, obrigando os partidos a aceitar, durante o período transitório, a subsistência do Conselho da Revolução, o papel político das Forças Armadas e limitações muito fortes ao papel quer da Assembleia Legislativa, quer do Presidente da República, ao contrário do que constava do programa Movimento das Forças Armadas, em que se previa a eleição direta do Presidente da República, aí nessa plataforma o Presidente não era eleito por via direta, não era. Mas os partidos democráticos, emprego esta expressão porque quero com isto dizer, isto verifica-se agora muito claramente com o que está acontecendo na Ucrânia, que o Partido Comunista não é um partido democrático. Não é um partido democrático. Os partidos democráticos, na altura, o Partido Socialista, o Partido Popular Democrático, o Centro Democrático Social, de outros pequenos, aceitaram a plataforma de acordo constitucional para terem eleições, convencidos de que, havendo eleições, criar-se-ia uma dinâmica democrática que haveria de prevalecer sobre a dinâmica político-militar. Pelo contrário, as forças mais revolucionárias e o Partido Comunista acreditavam que em Portugal seria possível acontecer algo de semelhante ao que tinha acontecido na Rússia em 1918, em que Lenin dissolveu a Assembleia Constituinte. Mas não. Embora a Assembleia Constituinte tivesse muitas vezes estado em perigo de ser dissolvida, não chegou a ser dissolvida. As eleições realizaram-se com a participação maciça de 92% dos cidadãos. Eu conto isto num livro que é conhecido, A Revolução à Constituição. Era comovente ver, a altas horas da manhã, filas enormes de pessoas dirigindo-se para as assembleias de voto. 92% dos cidadãos foram votar, nunca isso mais voltaria a acontecer, 92%, elegendo uma Assembleia com uma legitimidade direta do povo. E uma Assembleia em que o Partido Comunista, em 250 deputados, só tinha 30 deputados. Do outro lado, havia o MDP-CD, que era um partido satélite do Partido Comunista, havia o UDP, que era algo... Não contávamos agora um pequeno episódio. O deputado do UDP era um dos mais violentos contra as forças democráticas, mas é que há alguns anos houve uma cerimónia evocativa na Assembleia da República do que tinha sido a Assembleia Constituinte e eu tive o gosto de receber um abraço desse deputado, Amilcar qualquer coisa, deputado do UDP. Portanto, quem realmente encabeçava a luta contra a democracia representativa, liberal, pluralista, de tipo ocidental, era o Partido Comunista. Era o Partido Comunista. E nós, em Lisboa, estávamos cercados por uma massa salarial, ou sindical, ou política ou sindical, dominado pelo Partido Comunista, de tal maneira que não tínhamos a certeza de, no dia seguinte, lá voltar.
E, devo dizer também, durante 3 meses, os deputados da Assembleia Constituinte não receberam nenhuma remuneração. Começamos a trabalhar em junho, só em fins de agosto é que recebemos o primeiro estipêndio, 10 mil escudos, não 10 mil euros, 10 mil escudos. Vejam o que isso significa hoje em dia, o que significaria hoje em dia. Mas, de qualquer maneira, todos avançamos com entusiasmo na obra constituinte. Mas houve ainda outro episódio que deve ser lembrado, que é o sequestro da Assembleia Constituinte. Um episódio único, inédito, que eu saiba nunca se tinha verificado em nenhum outro país. Nós, durante cerca de 24 horas, estivemos cercados por uma massa enorme de ditos trabalhadores, não nos deixavam sair. A certa altura chegaram a subir até lá acima e arengaram das janelas para a rua. Não podíamos sair, não tínhamos comida, não tínhamos bebidas, a não ser a água, que naturalmente isso poderíamos ter, não tínhamos, estivemos lá aguentando. Houve um deputado que se sentiu mal, que teve que ser evacuado, mas outros lá que conseguimos aguentar. Éramos talvez relativamente jovens, ou dominavam os jovens numa Assembleia Constituinte da altura. Sequestro da Assembleia Constituinte é um episódio que convém lembrar, de 12 para 13 de novembro de 1975. Mas isso era no período que eu tenho chamado o outono escaldante. Depois do verão quente, que foi de julho de 1975 até outubro, até setembro, viria o outono escaldante, com, por exemplo, o sequestro, como eu disse, manifestações do povo por toda parte, a divisão do país ao meio num concelho perto de Tomar, manifestações veredíssimas, muitas vezes puramente corporativas e não sindicais, e, por outro lado, a rádio, a televisão, completamente dominadas pelas forças mais à esquerda que se poderia imaginar, naturalmente o Partido Comunista. Há um escritor, que eu aliás admiro como escritor, mas que colaborava na altura no Diário de Notícias, José Saramago, que escrevia artigos violentíssimos contra as forças democráticas. E em 1989, curiosamente, o presidente Mário Soares passavam 900 anos sobre a Universidade de Bolonha, convidou uma série de intelectuais a acompanhá-lo a Bolonha. E, por sinal, no jantar, eu fiquei na mesma mesa de José Saramago. E não me coibi de dizer: Sr. José Saramago, já pensou o que teria acontecido se os senhores tivessem ganho em 1975 o país? Estaríamos aqui num palácio como este, Palácio Comunal, monumental, com música ao fundo, conversando pacificamente. Seria possível isso? E ele só respondeu: o senhor é intelectual, o senhor não é intelectual, vamos mudar de assunto. E foi isso, para ver como era o Diário de Notícias, como estava na altura, totalmente dominado, a Rádio de Notícias, a televisão, a rádio, totalmente dominado pelas forças mais esquerdistas e principalmente o Partido Comunista, porque o Partido Comunista é que tinha uma ideologia, é que tinha um projeto muito claro relativamente ao país. Mas, felizmente, depois as coisas iriam mudar também no interior das Forças Armadas. Em agosto de 75, ainda no verão quente, apareceria o chamado Grupo dos 9, tendo à frente, entre outros, Vasco Lourenço, Melo Antunes, Sousa Castro e outros, que fizeram um programa, ou fizeram um documento extremamente bem elaborado, em que punham em causa o então governo de Vasconcelos. Também, nesta altura, havia os governos de Vasconcelos, é a época do Gonçalvismo. Eu não sei se Vasconcelos vai ser hoje condecorado,
Acho que se for condecorado é uma enorme injustiça. Quem deveria ser condecorado a título póstumo, eu e só eu, era Salgueiro Maia, ninguém mais. Mas o gonçalvismo era terrível. Os discursos horrorosos que eu fazia, um discurso em Almada, em agosto de 1975, antes de sair do governo, era uma coisa de meter medo. Hoje, ao reler esses textos, nós ficamos espantados como foi isso possível em Portugal na segunda metade do século XIX, do século XX, como foi isso possível na segunda metade do século XX. Mas, de qualquer forma, a situação foi-se agravando e, finalmente, em 25 de novembro, houve uma tentativa de golpe de Estado por parte de paraquedistas e outras forças militares, mas que foi dominada, controlada, tendo à frente o Grupo dos Nove e à frente do Grupo dos Nove o Tenente-Coronel Rameguianes. E conseguiu-se dominar a situação. Eu lembro também de às 9 horas estar em casa, ouvir a televisão e, a certa altura, era um revolucionário dos mais empedernidos que falava, a certa altura foi cortado, a televisão passou para o Porto e apareceu um filme cómico americano em vez do discurso revolucionário. E nessa altura eu percebi que a situação tinha mudado. A situação tinha mudado nessa altura. Portanto, um período extremamente complicado que se viveu até 25 de novembro de 1975. Depois de 25 de novembro, foi possível a Assembleia Constituinte, deve dizer-se, a Assembleia Constituinte trabalhou sempre durante todo este período. Apesar das dificuldades, trabalhou. E fazendo opções muito claras no sentido da prevalência dos direitos fundamentais sobre a organização económica, da afirmação da dignidade da pessoa humana, da afirmação dos direitos de liberdade e garantias, da afirmação da separação e interdependência dos poderes, da autonomia político-legislativa dos Açores da Madeira, da autonomia das autarquias locais, etc, etc. Mas, a partir de 25 de novembro, a Assembleia pôde continuar com mais tranquilidade. E então fez uma segunda plataforma de acordo constitucional. Os partidos entenderam que ainda era melhor aceitar a plataforma, porque não tinham certeza de governar bem as Forças Armadas, dando às Forças Armadas ainda um determinado poder político, mantendo a título transitório o Conselho da Revolução e ficando implícito que o primeiro Presidente da República, embora eleito por sufrágio direto, seria um militar. Esse militar viria a ser aquele que tinha conduzido as operações de 25 de novembro, o coronel, depois general Rameguianes. A Assembleia Constituinte pôde, então, terminar os seus trabalhos mais tranquilamente e aprovar a Constituição em 2 de abril de 1976. Foi aprovada com votos a favor de todos os partidos, menos do CDS. Nunca percebi porque é que o CDS votou contra, quando o essencial para a doutrina do CDS não era o aspecto económico, que na Constituição falava-se em sociedade socialista, mas sim o domínio dos direitos, a matéria dos direitos fundamentais. E foi realmente, na altura, aprovada a Constituição e depois, em 1982, em 1978, em 1980, depois já na vigência da Constituição, houve eleições para a Assembleia da República, por uma primeira fase com maioria do Partido Socialista, maioria relativa, não absoluta, do Partido Socialista. Na segunda fase, tinha-se formado uma coligação chamada Aliança Democrática, juntando o PPD, o CDS e o PPM, que obteve maioria absoluta. E, em 1980, houve um novo risco para a democracia. É que muitas pessoas ligadas a essa Aliança Democrática, eu devo dizer, eu tinha saído do PPD em 1979, mas muitas pessoas ligadas à Aliança Democrática e o seu candidato, que era de resto um militar, o general Soares Carneiro, defendiam uma revisão constitucional por via referendária, quando a Constituição só prevê a revisão constitucional
por via da própria Assembleia da República. Uma revisão constitucional por via referendária quer dizer, para empregar a expressão corrente, uma revisão plebiscitária. Poderia pôr em causa novamente o equilíbrio na vida política portuguesa. Mas, apesar da desgraça que foi a morte de Sá Carneiro, apesar disso, a situação viria a normalizar-se e a própria Aliança Democrática aceitaria depois uma revisão de acordo com a Constituição. E ela seria feita entre 1981 e 82, dando lugar à Constituição no essencial tal como está hoje. A Constituição teve depois revisões, mais 6 revisões, além dessa primeira revisão, mas a fundamental foi a primeira revisão em que se eliminaram praticamente todos os toques, os tiques socialistas ou socializantes ou comunistas ou marxistas que vinham do texto inicial. E a Constituição pôde, assim, vir a impor-se progressivamente na vida jurídica e política portuguesa. Apoiada também, deve dizer-se, pela jurisprudência. Primeiro por uma Comissão Constitucional de 1976 e 1980 e depois por um Tribunal Constitucional que começaria a funcionar em 1983. E a jurisprudência constitucional tem tido também um papel extremamente importante no domínio da aplicação, da interpretação, da consensualização, da conscientização jurídica no país. Eu gostaria de mobilizar alguns aspectos e algumas curiosidades que levantou. Numa entrevista que deu à Renascença em 2015, afirmou que Sá Carneiro, quando se reuniu com os deputados do então PPD, propôs a abstenção em termos constitucionais. E eu queria, no fundo, associar a divergência que existia dentro do próprio seio do PPD com a sua saída, como referiu, em 1979 e depois com o seu ingresso no ASDE, liderado por António de Sousa Franco. No fundo, o que é que o levou a sair e que significado é que esse momento e que, no fundo, essa evolução tem na sua vida política e na vida política também do país? Bom, eu devo dizer que, apesar das minhas divergências relativamente a Sá Carneiro, eu continuo a ter por ele uma grande admiração. O que acontece é o seguinte: em fevereiro de 1975, ele adoeceu gravemente e teve que sair do país e foi para fora de Portugal. Foi para a Inglaterra e depois não sei para onde é que foi. Esteve fora de Portugal durante quase todo o período mais aceso do verão quente. Só regressou em fins de setembro, princípios de outubro. E regressou de uma forma autoritária, extremamente desagradável. Isso se manifestar-se-ia, mais uma vez, no Congresso de Aveiro, de dezembro de 1975, em que também se manifestou a sua tendência autoritária e a sua dificuldade de compreensão do que tinha sido o trabalho constituinte. Portanto, não foi para mim uma surpresa que eu tivesse defendido a abstenção, mas, como foi dito por mim e por quase todos os deputados, e também por Magalhães Mota, por exemplo, que não era deputado, mas que era um grande companheiro de Sá Carneiro, a abstenção seria extremamente negativa, enfraqueceria fortemente a Constituição, porque o PPD era o segundo partido representado na Assembleia Constituinte e não havia nenhuma razão plausível que justificasse a abstenção. Poderia haver discordância a respeito deste ou daquele ponto da Constituição, da linguagem, volto a dizer, marxista, marxizante, que aparecia, por exemplo, falando-se em sociedade socialista ou em socialização dos meios de produção, etc., ou apropriação coletiva dos meios de produção, mas era novamente fazer o jogo do Partido Comunista, colocando a organização económica acima dos direitos fundamentais. Aquilo que era importante na Constituição era a matéria dos direitos fundamentais, em contraposição ao que eram os regimes comunistas, em contraposição ao que tinha sido a ditadura
até 1974, o que a Constituição trazia de novo, de importante, de significativo, deveria prevalecer e que haveria de prevalecer era a matéria dos direitos fundamentais. De maneira que quase todos os deputados se pronunciaram contra a abstenção e com voto a favor. E há uma declaração de voto magnífica do então presidente do grupo parlamentar do PPD, António Barbosa de Melo, em que ele explica muito bem a razão do voto a favor e da recusa à abstenção. Muito bem. Numa entrevista que concedeu à Lusopress em 2016, disse que a Constituição de 1976 era uma Constituição globalmente positiva, ainda que tivesse reforçado a importância das revisões constitucionais de 82 e 89, principalmente. A minha pergunta incide sobre qual é para si o ponto fundamental que marca o fim do período de transição democrática e a consolidação do modelo demoliberal em Portugal. Qual é para si o momento charneiro? É a aprovação da Constituição, o 25 de novembro. Qual é para si o momento crucial que permita a consolidação de um modelo demoliberal pluralista em Portugal? Bom, não se pode dizer que há um momento de consolidação democrática, que 76 não é um momento de consolidação democrática, mas é o primeiro momento de consolidação democrática. Já passaram 46 anos sobre a aprovação da Constituição e hoje a Constituição está radicada através das várias revisões constitucionais, através da doutrina. Nunca se escreveu tanto sobre o direito constitucional como agora se tem vindo a escrever desde 1976. Está radicada através da jurisprudência constitucional. Podem ver os pareceres da Comissão Constitucional, os acórdãos do Tribunal Constitucional, extremamente importantes e todos orientados numa visão mediana, equilibrada, não radical da Constituição. E está também radicada, podemos dizer, na consciência social dos portugueses. Os portugueses sentem que a Constituição é a base da sua vida coletiva. E também está radicada, acrescente-se, graças à integração na União Europeia. A integração na União Europeia. Também, portanto, há hoje fatores que dão à Constituição uma solidez sem paralelo em épocas anteriores. Devo dizer, nunca em épocas anteriores, olhando para as Constituições portuguesas desde 1822 até hoje, nunca em épocas anteriores houve um período de tanta estabilidade, ao mesmo tempo com paz e liberdade, como este. Nós, na Primeira República, tivemos liberdade, não tivemos paz. Depois, na ditadura, tivemos paz, mas não tivemos liberdade. Paz aqui, em Portugal, não em África. Convém não esquecer que houve 8 mil portugueses que morreram nas guerras da África, sem contar com os africanos que também morreram. E também, graças à Constituição, foi possível a reconciliação entre os portugueses e os povos africanos. E também se formou, ou formaria, a comunidade dos países de língua portuguesa. Também algo extremamente importante para a vida coletiva, de que talvez as pessoas não tenham bem consciência, mas que é extremamente importante. Mas a União Europeia é que é realmente mais importante na consolidação da democracia. Muito bem. Eu gostaria de voltar, se calhar, um bocadinho atrás. Falou no verão quente e falou no outono escaldante, no fundo, no período que vai da intentona de 11 de março e passa pelo verão até ao 25 de novembro de 1975. Além disso, numa outra entrevista, referiu também que o PREC, não sendo filho da democracia, talvez tenha sido uma inevitabilidade histórica e talvez tenha representado uma inevitabilidade histórica. Referiu também que a democracia é filha do movimento das Forças Armadas e de todo aquele processo constituinte. A minha pergunta era a seguinte: qual é que é para si a influência do PREC? Como é que o PREC moldou a sociedade naquele período e que influência tem tanto nos trabalhos da Assembleia Constituinte, porque o professor referiu que uma Constituição não é feita numa torre de marfim e que está permeável, a Assembleia Constituinte é permeável, no fundo, às pressões externas a si próprio, a esse órgão. Qual é que é para si a influência do PREC na sociedade e no ordenamento jurídico-político português nesse período?
Bom, há diferenças muito grandes entre a sociedade hoje e a sociedade há 46 anos. Há mais igualdade entre homens e mulheres, há mais difusão do ensino, o analfabetismo praticamente desapareceu, o ensino secundário também se tornou obrigatório, há a criação de muitas universidades, não só em Lisboa, mas também no interior, há uma maior solidariedade relativamente aos Açores e à Madeira, as pessoas circulam livremente na Europa, há muitos imigrantes em Portugal, muitos brasileiros, africanos, etc, etc. Portanto, há uma sociedade mais aberta do que era a sociedade portuguesa há 46 anos. Muito mais aberta, muito mais equânime do que era a sociedade há 46 anos. Muito bem. Se calhar voltando, no fundo, avançando para a contemporaneidade, o professor Jorge Miranda publicou um livro em 2021, Aperfeiçoar a Constituição, em que propõe uma série de alterações constitucionais ao atual texto. Fala-nos em referências ao desenvolvimento sustentável, referências à atividade florestal, à atividade marítima, à denominação de Portugal enquanto Estado unitário regional. No fundo, para si, e ainda que tenha afirmado que não são as alterações constitucionais que resolvem os problemas do país, que os problemas do país se resolvem por outras vias, quais é que são para si as principais alterações que devem ser mobilizadas a este atual texto constitucional e em que base é que essa mobilização deve ocorrer, se é que deve? Esse meu opúsculo foi publicado, por um lado, para não se poder dizer que eu estava completamente esmagado pela adoração da Constituição no texto atual. E, por outro lado, para contribuir para uma eventual revisão constitucional que se viesse a fazer. Não é que eu defenda a revisão constitucional agora, sem mais nem menos. Aquilo que eu vinha a defender a mim era, para além do aperfeiçoamento de muitas normas de matéria da organização do poder político, a eliminação por caducidade de algumas coisas que constam da Constituição. Por exemplo, a referência à sociedade socialista no preâmbulo. Por exemplo, a ideia de a proibição de organizações de ideologia fascista, também contrária aos princípios democráticos. A eliminação dos distritos que já não funcionam. A eliminação de normas que prevêem ainda a incriminação e julgamento retroativos de agentes responsáveis do PDGS, normas, aliás, já prescreveram, mas que não tanto se justifica que estejam no texto constitucional. Portanto, a minha ideia foi essa. Não foi nada fazer uma nova Constituição, mas apenas, como dizia, aperfeiçoar. Muito bem. Eu, no fundo, queria mobilizar agora uma pergunta mais ampla, que tem alguma projeção para o futuro. O professor Jorge Miranda foi convidado pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa a presidir às celebrações do 10 de junho. No fundo, na conferência, numa entrevista que deu a um órgão de comunicação social, referiu que iria mobilizar o discurso da comemoração do Dia de Portugal com base em duas linhas de força. A primeira, a exaltação e a homenagem à obra lírica camuniana, por um lado, e por outro lado, a exaltação de um patriotismo, que é um patriotismo que visa exaltar o sentido da pátria de uma forma benigna. A minha pergunta era o seguinte: que balanço é que se pode fazer destes 48 anos de democracia que hoje estamos a celebrar? Que projeções para o futuro podemos mobilizar e porquê é que mobilizou esses dois pontos em concreto e porquê é que irá mobilizar esses dois pontos em concreto no discurso de celebração do 10 de julho? 10 de junho. O 10 de junho, eu não sei muito bem desde quando é que o 10 de junho é o Dia de Portugal, mas já há muitos anos, e é uma coisa que eu costumo dizer e que vou dizer em Braga: Portugal é talvez o único país que adota como seu dia nacional um dia evocativo de um grande poeta. Não um acontecimento político, uma revolução, uma guerra, mas sim a homenagem a um poeta. A homenagem a um poeta, a homenagem à língua. Isso parece-me extremamente importante, salientar isso. E também salientar
que, numa época em que estamos assistindo a uma vaga de nacionalismo na Europa, nacional-populismo na Europa, viu-se agora na França o resultado de Marine Le Pen, em que estamos a assistir ao nacional-populismo na Rússia, Putin fazendo a guerra na Ucrânia por nacionalismo russo, em que há também, um pouco por todo o mundo, manifestações de nacionalismo, salientar que nós não estamos a defender um nacionalismo nesse sentido. Estamos a defender o patriotismo, a ideia de pátria, a ideia de que, para além do conjunto, Portugal é cada português. Cada português é Portugal. Ao homenagear Portugal, é homenagear também cada português. Respeitar os direitos dos portugueses. Muito bem. Tendo em conta que esta conferência é também mobilizada por estudantes e tem aqui, implícita ou explicitamente, uma ligação com os estudantes, eu gostaria de no fundo, voltar atrás e ressaltar um ponto que eu considero que é fundamental e que o professor também evidencia na sua obra da Revolução à Constituição. O professor fala da revolta estudantil de 1962, de todas as personalidades que estiveram envolvidas, com destaque para Jorge Sampaio. No fundo, como é que o professor refere a revolta estudantil como a fissura insanável entre a geração de estudantes e a classe média, de uma forma mais geral, e o regime. 1962 para o professor é um ponto de ruptura. Passaram agora 60 anos. É verdade. Qual é que é para si a importância da revolta estudantil de 1962 e como é que nós podemos ver os estudantes como uma força de mobilização social com vista à mudança? Que papel é que podem ter os estudantes, não só que tiveram, como podem vir a ter no futuro? É evidente que os estudantes não tinham armas, portanto, por si só não podiam fazer a revolução. Mas houve uma revolução mental entre os estudantes, a abertura dos estudantes para novos horizontes, a consciência de que aquele regime não servia, que era um regime opressor, era um regime em que se proibia o dia do estudante sem se dar conhecimento sequer ao reitor da Universidade de Lisboa, que era o professor Marcelo Caetano, uma coisa espantosa, em que os estudantes de certa altura se concentraram no Estado universitário e chegou a polícia de choque para esmagar os estudantes e só a intervenção do professor Marcelo Caetano em que impediu que isso se viesse a dar. Portanto, esse dia 24 de março de 1962 tem um papel muito importante na mudança de mentalidade de muitos estudantes, a abertura de muitos estudantes e, portanto, os estudantes e das suas famílias relativamente ao regime e relativamente às aspirações de liberdade e de paz em confronto com aquilo que o regime estava fazendo. Muito bem. Se calhar em jeito de conclusão e até, no fundo, celebrando Abril e fazendo uma nova projeção para o futuro, mas esta uma projeção que reflete também sobre o passado. Fernando Pessoa, na sua obra A Mensagem, afirma que falta cumprir-se Portugal. Para muitos, Abril é também no fundo, este cumprimento, esta celebração. Para o professor, Abril cumpriu Portugal e de que forma é que esse cumprimento, digamos assim, pode continuar a ser feito no futuro? Desculpe, por que forma não percebi bem. Ou seja, de que forma ou seja, se Abril cumpriu Portugal, Fernando Pessoa afirma na obra da Mensagem que falta cumprir-se Portugal. Para muitos, esse cumprimento vem também com o 25 de Abril. O professor concorda? Não, é difícil dizer se concorda ou não. Repita a pergunta ainda. Ou seja, no fundo, o que eu estou a tentar mobilizar é uma reflexão para o futuro. Ou seja, qual é que é a importância do 25 de Abril? Se calhar, fraseando assim, é mais fácil. Qual é que é a importância do 25 de Abril para a sociedade portuguesa de uma forma mais geral? E como é que Abril pode continuar a ser importante no futuro? Acho que a importância está evidente nas transformações que a sociedade sofreu. Está evidente nas transformações económicas, sociais, culturais, jurídicas que a sociedade experimentou. Está evidente na participação na Europa.
Está evidente nas relações com os países africanos de língua portuguesa, na independência de Timor. Portanto, está independente, está evidente em tudo isso. Muito bem. Eu, nesse caso, e também porque penso que foi feita uma abrangência muito grande e muito completa do período do 25 de Abril, dava então por terminada a entrevista, agradecendo muito, mais uma vez, a presença do professor Jorge Miranda e, no fundo, todas as respostas que foram dadas e a assessão geral que foi feita sobre este período mobilizada pelo professor. Muito obrigado ao professor e muito obrigado a todos os presentes. Obrigado.